Oi, meu povo! Sejam bem-vindos a mais um programa Caminhos da Educação. Eu sou Catarina, professora e sua apresentadora. E aqui nesse programa você vai ficar por dentro de tudo que rola na educação de Feira de Santana, com muitos quadros, entrevistas com convidados, e você vai ficar sabendo de tudo que está acontecendo nas escolas, na Secretaria da Educação, aqui da nossa cidade. Se você está assistindo esse programa, com certeza você já está de férias ou entrando de férias. Ou se você foi aquele aluno bagunceiro o ano todo, provavelmente você está enfrentando agora a recuperação. Mas fica tranquilo que a gente já vai te ajudar, a gente vai estar aqui para te ajudar, te dar uma dica para como passar nessa recuperação, como aproveitar esse momento de estudo para você. E se você é professor, você ainda está trabalhando com esses alunos da recuperação, lançando nota, fazendo planejamento para o ano que vem, mas fica tranquilo que daqui a pouco as férias já chegam para você também. A gente sabe que durante as férias escolares, as crianças passam mais tempo dentro de casa. Só que essa nova geração tem uma mania de querer ficar grudado nas telas, nos tablets, nos celulares. Então a gente veio te dar uma dica de algumas atividades que as famílias podem fazer com seus pequenos para melhorar esse tempo de férias escolares e tirar um pouco essas crianças da frente do tablet e do celular. Vem com a gente! Que tal criar uma caça ao tesouro dentro de casa com suas crianças? Essa ideia é uma ideia muito simples e muito legal para desenvolver muito bem o cognitivo dessas crianças. Pense, você pode deixar pistas de um cômodo para outro. Essas pistas podem ser um poema, pode ser um verso, pode ser um desenho. Aí você pode usar a sua criatividade e fazer com que essas crianças rodem a casa inteira em busca desse tesouro. E esse tesouro pode ser um brinquedo, pode ser um presente, pode ser um doce ou algo que você queira presentear aquela criança. Eu aposto que os seus pequenos vão amar muito essa ideia. A nossa segunda sugestão é uma noite de histórias contadas. Esse exercício é muito legal, onde você começa a contar uma história e os outros membros da família, pessoas que moram ali naquela casa, vão continuar a contar essa história de forma criativa. É muito legal fazer isso com pessoas diferentes, porque às vezes a história toma rumos que a gente nem sabe mais para onde vai. Mas é uma atividade muito engraçada para fazer com as suas famílias, além de criar vínculo e estimular a criatividade dessas crianças. Eu aposto que vai ser muito divertido fazer isso aí em casa. Aproveite as férias escolares para estabelecer vínculo com os seus filhos e com as crianças que moram dentro da sua casa. É a oportunidade perfeita para você se aproximar deles e até estabelecer uma conexão que, às vezes, pelas crianças passarem muito tempo dentro da escola, às vezes a gente acaba não tendo. Então essa é a sua oportunidade para criar conexão com essas crianças. E alô, criança e adolescente, não é porque tá de férias que vai chutar o pau da barraca, né? Nessas férias, vamos aproveitar para ler livros. E papai e mamãe, irmão, pode também estimular essas crianças a ter esse hábito de leitura. Por isso que hoje nós vamos trazer 3 dicas para que melhore a sua leitura e estimule você a ler um pouquinho mais. Vem com a gente! A primeira dica é: comece aos poucos. Separe apenas 10, 15 minutos por dia para começar a sua leitura. Não adianta a gente querer começar a ler e já querer ler 1 hora seguida. A gente acaba fazendo isso num dia e no outro acaba não fazendo mais. Então, separe um momento do seu dia, aproveita que está de férias, e separe apenas 10, 15 minutos para você fazer essa leitura. Se possível, estabeleça também metas. Hoje eu vou ler 5 páginas. Hoje eu vou ler 8 páginas. Assim você vai começar e vai manter uma regularidade que acaba sendo mais importante do que a quantidade que você vai ler nesse período. A segunda dica é: escolha livros que realmente combinam com você. Não adianta você que está começando a ler agora querer ler livros super complexos de autores grandes. O ideal é que você comece com livros que você goste, com livros que você vá se interessar. Seja fantasia, ficção, mistério, suspense, romance. Leia o que você realmente vai gostar. E assim você vai desenvolver um gosto e uma paixão pela leitura. E a terceira dica é: não se cobre muito. Eu sei que essa dica é muito difícil, mas tire o peso da perfeição dos seus ombros. Não adianta você querer ter uma leitura de livros de 200, 300, 400 páginas se você está começando agora. Não se cobre muito,
mas esteja sempre habituado a incentivar e a ler o tempo todo. E não se esqueça, ler deve ser um momento leve e não apenas uma obrigação. Então desenvolva esse gosto pela leitura. E já que a gente está falando de leitura, tá na hora do nosso quadro Minuto Leitura. Pode rodar a vinheta, produção. Para ajudar você que está agora querendo ler mais nessas férias, nós vamos hoje te indicar 2 livros muito interessantes para ajudar você nesse processo. Vamos lá para esses livros? O primeiro livro é o livro Flicts. É um livro de Ziraldo que conta a história de uma cor que não existe no arco-íris, uma cor diferente. E essa cor ela vai tentar descobrir qual é o seu lugar no mundo. É um livro muito interessante que fala muito sobre singularidade e particularidades do ser humano. E o segundo livro que nós vamos te indicar hoje é O Fantástico Mistério de Feiurinha, um livro de Pedro Bandeira, que é indicado para crianças a partir de 9 anos. É um livro muito divertido que conta a história de uma princesa cujas crianças não conhecem a história. Então, todos os personagens, os maiores personagens dos contos de fadas, se reúnem para tentar salvar essa princesa para que ela não seja esquecida nunca. Mas então a gente se pergunta, por que essa história não é contada para essas crianças? É isso que você vai descobrir lendo esse livro. E se você quiser ter a experiência completa, você pode ler esse livro e depois você ainda pode assistir o filme. É um filme muito legal que conta com diversos atores brasileiros, como Xuxa, Angélica. E é bem legal para você assistir depois de ler esse livro. E hoje nós vamos conversar com aquele profissional da área da educação que não descansa, que não para, que não tira férias. Convidamos o gestor Jonatas Henrique Porto, gestor da Escola Frois da Mota, que tem experiência como professor escolar, professor de cursos preparatórios para concurso e em formação docente. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, Catarina. Então conta um pouco pra gente quem é você, o que você faz, pra galera que tá em casa. Prazer, pessoal. Como bem apresentado, sou o professor Jonatas Porto, servidor público da Prefeitura de Feira de Santana, cargo de especialista em educação e atualmente estou na função da gestão da Escola Municipal Eduardo Frois da Mota. Na gestão, a gente já tem uma trajetória que inicia na iniciativa privada, venho também de outras redes municipais públicas e desde 2019 estamos aí à frente de gestão escolar e nos últimos 4 anos da minha querida Eduardo Frois da Mota. E o que foi que levou o senhor a querer lecionar, assim? O senhor é formado em quê? Sou formado em Pedagogia pela Universidade Estadual de Feira de Santana, minha graduação inicial. E a minha paixão pela educação esteve sempre atrelada ao cuidado com as pessoas, um pouco da nossa vocação, trajetória também de igreja. E a pedagogia eu encontrei a possibilidade de unir tanto a vocação, o desejo e a expertise também está atuando na condução de vidas, do fazer com que as pessoas possam crescer, se emancipar, e encontrei na pedagogia essa possibilidade. A gente tem muitos alunos que assistem a gente e eu acho que eu vou fazer a pergunta que eles mais gostariam de fazer para você. Como é o dia a dia de um diretor escolar? Intenso. Imagino. O mais comum, dentro de tantas dimensões que a gente atua, seja a dimensão pedagógica, administrativa, financeira, cultural, uma das mais desafiadoras é a gestão de conflitos. O tempo todo ali a gente está mediando conflitos entre estudantes, funcionários, fazendo a mediação com a própria comunidade escolar, pelo próprio órgão executor. Então, o maior desafio é a constante gestão de conflitos que temos que lidar. Mas é possível, como o próprio nome diz, é para nós gerirmos, não é para sucumbirmos. Uhum. E nesse final de ano, como é que está sendo? Correria. Na mente de qualquer gestor, de qualquer gestora, a gente está com 2 anos letivos, finalizando 2025 e finalizando 2026. Iniciando, né? Iniciando 2026, porque já estamos ali organizando questão de pré-matrículas, estamos organizando a finalização do próprio ano letivo que está em vigor, fechamento de sistema, de atas, já pensando em possíveis transferências, alunos que estão com a possibilidade de migrar para outros segmentos. No meu caso, sou Fundamental 12, então tem os concluintes do ensino fundamental para ingressar no ensino médio e os preparativos para o próprio ano letivo seguinte. E você falou sobre mediação de conflitos, como é que o senhor lida com isso? Olha, a gente tem que lidar
Primeiro, com bastante empatia, respeitando os direitos das pessoas acima de tudo e mantendo sempre o diálogo para que a gente possa, de maneira coletiva, embora a gestão escolar tenha essa posição hierárquica, que não é para controlar pessoas, é para controlar processos. Então, ainda que se tenha a direção como no topo de uma possível pirâmide, as decisões têm que ser democráticas, tem que envolver a participação, ouvir os lados e juntos tomarmos decisões para preservar os direitos das pessoas. E em sua experiência enquanto gestor, enquanto professor, teve algum momento que foi muito marcante assim para você, te fez olhar essa profissão da gestão ou às vezes essa profissão do professor com outros olhos? Sim, um dos momentos marcantes foi quando eu fui convidado, para assumir um processo de municipalização de uma determinada escola da nossa cidade. Até então era estadual, o Colégio Ernestina Carneiro, no bairro da Rua Nova. E foi nesse primeiro momento em que nós fomos convidados para assumir este processo. Um processo que estava se colocando em xeque histórias de vidas da comunidade, dos profissionais do Estado, dos profissionais da rede municipal que estava chegando. E ali a nossa atuação foi ser um grande mediador para que as histórias sejam respeitadas, as trajetórias sejam respeitadas e o novo possa se instaurar com muito respeito, com muita dignidade. E foi isso que a gente conseguiu abraçar, mesmo no pouco tempo que a gente teve lá no Ernestina, porque nós recebemos outro convite para atuar em outro espaço, mas foi muito marcante, foi ali que eu decidi, de fato, aprofundar os estudos e as experiências para a gestão escolar. Você tem experiência com diferentes níveis de ensino. Exato. Qual é a diferença de um grupo para o outro e qual a diferença de gerir um grupo e gerir outro? Na realidade, a gente trabalha com particularidades. A educação infantil é aquela fase que todo cuidado é com o desenvolvimento integral da criança. Não é só o cognitivo, é o físico, é o intelectual, é o social, é o afetivo. Então, o olhar dos profissionais, da comunidade, das famílias para a educação infantil tem que ser com esse olhar da dimensão plena da criança, garantindo seus direitos de aprendizagem, seus objetivos. No ensino fundamental, anos iniciais, já há um pouco de transição dessa educação infantil para uma fase em que a criança ela começa a se desenvolver cognitivamente. Então, os desafios pedagógicos, sociais, também são diferentes, embora o objetivo seja o mesmo, o desenvolvimento pleno dessa criança. Quando chega no Fundamental 2, aí é a fase de transição. As nossas crianças começam a ficar mais autônomas, porque passam pela adolescência, começam a ser introduzidas pela adolescência, aumenta-se também os compromissos com a escola, com o currículo, com as propostas educacionais, e também as famílias passam a perceber também essas diferenças. Então, cada etapa, assim também eu não posso deixar de lado as modalidades, que são transversais às etapas, tem as suas peculiaridades. O mais importante é que a gestão escolar, que o corpo docente sempre pense de maneira integral, essa formação integral e de maneira equitativa, respeitando as diferenças. Você acha que quando passa para o Fundamental 2, aumentam também os conflitos? Os conflitos aumentam porque é uma fase de reafirmação de identidades. Então é natural que esses conflitos aumentem, mas por ser natural não quer dizer que a gente vai abaixar a nossa guarda. Então a estratégia da intervenção, da conversa, do diálogo, tem que ser ajustada ao público específico do adolescente, né? E qual é a maior dificuldade na gestão escolar? A maior dificuldade da gestão escolar é as pessoas verem, no meu ponto de vista, é enxergarem como se o diretor ou a diretora fosse o salvaguarda geral de todo o processo. Então, aquela questão, o diretor, a diretora cuida de todo mundo. E quem cuida do diretor? Cuida do diretor? Quem cuida do diretor? Então, nós também temos as nossas fragilidades, as nossas limitações, os nossos potenciais, mas o diferencial na gestão pública é enxergar esse processo como participativo. Então, é a família ser parceira da gestão escolar. São os profissionais da educação, independente dos setores,
seja de apoio, seja o pedagógico, estarem juntos com a gestão escolar, porque nós somos uma unidade. Mesmo com as diferenças, nós somos uma unidade que tem um compromisso em prestar um serviço de qualidade, serviço público e de qualidade para a sociedade. Então, para mim, um dos grandes desafios é exatamente esse. Muitas vezes é um trabalho solitário, não precisaria ser, mas acaba sendo solitário. Você tem alguma experiência com algum aluno, assim, que marcou a sua gestão, ou que marcou a sua vida como professor? Diversos estudantes sempre marcam a gente. O mais recente, por exemplo, foi na culminância de um nosso projeto, Juventude Negra, que foi realizado no mês de novembro. A culminância foi no dia 19 de novembro, lá na Secretaria Municipal de Educação, onde, no final, na minha fala, eu não pude me conter, porque cada adolescente, cada estudante que eu olhava, eu vi uma trajetória de quando ela começou, ou ele começou, de muitos conflitos, de particularidades, e ali ele se entregando, o melhor, o potencial dele sendo revelado. E aí eu não aguentei, chorei, é cômico até hoje, e no final a cena foi de maneira bem espontânea, todos os estudantes nos abraçando, gritando, diretor, diretor, diretor e tal, e eu chorando junto, e aluno chorando junto, olhar para o lado, o outro aluno chorando junto, eu abraçando. Então, sempre marcam, sempre marcam, sempre marcam. Ainda mais você que tem contato com a trajetória particular de cada aluno, né? Exatamente. É muito difícil separar, porque às vezes o professor não conhece a história daquele aluno, e você, às vezes, por ter contato com os pais, por ter contato também com a docência, acaba entendendo até as particularidades, tanto cognitivas como sociais daquele aluno. Exatamente. Há professores que realmente conseguem ter essa aproximação, porque o dia a dia do professor é com o estudante. Só que o tempo didático dele talvez não permita estar tão próximo das necessidades, das particularidades, como a gestão escolar, porque como a gente está o tempo todo ali articulando com a família, lidando com situações de disciplina ou de indisciplina, de dificuldades, então as particularidades acabam chegando mais rápido na gestão do que na docência, certo? Mas esse é o ponto central, a questão do envolvimento, da participação, do compartilhar. Então, a gestão ela precisa sempre estar atenta a estar compartilhando, respeitando as particularidades e as privacidades das famílias, é claro, mas sempre estar mediando para que os professores também possam compreender que é muito mais além uma indisciplina. Pode ser fatores que só a família pode revelar e revela para a gestão, que tem vergonha de compartilhar com o professor, com os professores, ainda mais em Fundamental 2, que não é apenas 1 ou 2 professores. São 5, 6, 7 professores. A dinâmica do ensino Fundamental 2, ela é muito forte na troca dos horários, na quantidade de turmas que os professores têm que estar administrando. Então, professores, eles se aproximam sim da realidade do estudante, mas pela dinâmica da escola, talvez não possibilite estar mais próximo também das famílias, ou seja, ter esse outro olhar, o que a gente conhece como currículo oculto. Aquele elemento que interfere na aprendizagem, que interfere no desenvolvimento da criança, mas não está presente no currículo expresso, que não está presente no planejamento do professor, no projeto político-pedagógico da escola, mas que é nesse diálogo, nessa aproximação, e aí entra o papel da gestão escolar junto com a coordenação pedagógica, que eu entendo que a coordenação escolar pedagógica também faz parte da gestão escolar, é que vai estar trazendo à tona esses elementos ocultos, para que aí sim toda a equipe docente possa também, ciente dessas particularidades, promover as adaptações, promover a aproximação das necessidades dos nossos estudantes. Você falou sobre a coordenação. Às vezes eu acho que quando a gente é criança, adolescente, e os nossos alunos, que eu também sou professora, eles acabam não entendendo direito a diferença entre a coordenação, porque quando a gente é criança a gente vê duas figuras de autoridade, o coordenador e o diretor, e às vezes a gente não sabe como é que funciona essa dinâmica. Então, como você explicaria para esses alunos qual é essa relação que existe entre o diretor e o coordenador e qual a principal diferença para eles, assim? Exatamente, eu considero como trabalhos distintos, porém complementares. A coordenação pedagógica, ela tem uma linha, como o próprio nome carrega, uma linha mais pedagógica, atrelada às experiências e vivências que os estudantes
tendo juntamente com os seus professores. A gestão escolar, a figura da diretora ou do diretor, não pode pensar só no viés pedagógico. Então, tem outras dimensões que nós precisamos também dar conta. A dimensão administrativa, financeira, patrimonial. Então, a gestão escolar, da parte da direção, ela pensa em diversas dimensões para dar respaldo, para dar suporte à principal dimensão, que é a dimensão pedagógica, que é onde a coordenadora pedagógica, o coordenador pedagógico está inserido. E agora estamos chegando ao fim do nosso programa, mas eu queria que você deixasse uma mensagem para aquele aluno, para aquela criança, aquele adolescente que está assistindo a gente aí em casa e que deseja seguir por esse caminho da docência, às vezes tem o desejo de se tornar um coordenador, um gestor. O que você diria para essa criança, para esse adolescente? Então, para você, meu querido, que tem admiração pela área da educação, pensando em ser uma professora, um professor, uma coordenadora pedagógica ou até mesmo um diretor ou diretora, o melhor caminho que você pode traçar é estabelecer um projeto de vida. E esse projeto de vida tem que estar atrelado a muito estudo, muita dedicação, estabeleça seus objetivos, suas metas, tenha uma boa vida acadêmica e com o tempo, com certeza, aproveitando as oportunidades, você poderá sim ser uma professora de sucesso, um professor de sucesso, uma coordenadora, um diretor de sucesso. Muito obrigada, Jonatas, pela sua participação. Obrigado, Catarina. E chegamos ao fim de mais um programa. Fique com a gente, porque semana que vem tem mais programa Caminhos da Educação. Terça-feira, às 14 horas, a gente se encontra. Um beijo e até semana que vem.